para ficar mais simples compreender isso, vocês podem pensar, por exemplo, quando vocês vão preparar um bolo, tá? Um bolo de cenoura com chocolate. Vocês têm os ingredientes, né? Então vocês têm uma receita, e esses ingredientes, a quantidade de cada um deles, sempre está específica na receita. Então, por exemplo, para preparar esse bolo aqui, vocês precisam de 2 ovos, de uma xícara de óleo, de 2 xícaras de trigo. Vocês precisam dessas quantidades específicas. Então, digamos que para fazer esse bolo aqui, né, ou um outro bolo, enfim, vocês precisam de 3 xícaras de farinha, 4 ovos, 1 copo de leite. Com essas proporções aqui, com essas quantidades, vocês obtêm um bolo. Agora, se vocês vão fazer uma festa e vão receber muitas pessoas e vocês querem preparar 2 bolos deste, como é que vocês vão fazer? Vão utilizar quanto de farinha, quanto de ovo e quanto de leite? Se eu quero o dobro, né? Se eu quero 2 bolos deste aqui, deste tamanho, enfim, eu vou usar então 6 xícaras de farinha, 8 ovos e 2 xícaras de leite, ou 2 copos de leite, né, que eu falei inicialmente. Então, se eu quero o dobro, eu preciso do dobro. Mas, então, perceba que a reação química é exatamente como uma receita de bolo ou qualquer outra coisa que vocês vão fazer, né? Se você quer o dobro, você precisa utilizar o dobro de cada componente. Se eu quiser 2 bolos e eu utilizar 6 xícaras de farinha, 4 ovos e 1 leite, né? Então percebe, eu dobrei a quantidade de farinha, mantive a quantidade de ovo e a quantidade de leite. Eu vou obter o bolo como eu quero, um segundo bolo? Não, né? Eu não vou, eu preciso dobrar todos os ingredientes. É isso que acontece nas reações químicas. Nós podemos estar trabalhando com quantidades diferentes, mas nós não podemos alterar essa proporção, porque essa proporção, ela é. A gente só está estudando ela é assim, tá? A natureza, ela se comporta dessa forma perfeita, né? Proporcional. Em todas as reações do nosso corpo. Prof, quanto de açúcar, quando a gente ingere, né, alimentos, e aquele alimento se transforma em energia, né, ele se transforma em outros compostos, mas transforma também em energia. Aí você vê lá no rótulo do teu alimento, que tantos gramas daquele alimento, uma porção daquele alimento, fornece 150 calorias. Isso significa que se você comer 25 gramas, por exemplo, daquele alimento, né, digamos que essa seja a porção, quando aqueles 25 gramas se transformarem no teu organismo, for metabolizado, né, passa por reações diversas, muitas vezes de oxidação, tudo mais, aquela reação química, para aquela quantidade, vai gerar, por exemplo, 125 calorias. Então, 25 gramas gera 125 calorias, aquela quantidade de energia. 50 gramas vai gerar quanto? O dobro de calorias, 250 calorias. Isso por quê? Por que é assim proporcional? Porque a reação química respeita essas proporções que eu tô falando para vocês. Tudo vem daí, tá? Isso aqui são só um outro exemplo, né? Porque dentro da indústria, aqui seria uma reação que acontece em diversos lugares, né? Processo de fermentação e tudo mais. Por exemplo, para a produção de etanol. Qual que é a matéria-prima do etanol? Aqui no Brasil, principalmente, porque podem ser diversas as matérias-primas, né? Mas aqui no Brasil é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela não fornece etanol. A cana-de-açúcar, ela fornece açúcar, que fornece glicose. E daí passa por um processo de fermentação, e nesse processo de fermentação forma o etanol. Então, olha só, 1 mol de glicose, como é que eu sei que é 1 mol? Porque aqui não tem nenhum valor aqui na frente, ó, quando não tem é 1. 1 mol de glicose fornece quantos mols de etanol? Ai, prof, não sei. Sabe, porque você tá vendo aqui, ó, fornece 2 mols, tá? 2 mols de etanol e 2 mols de CO2. Como é que se sabe que são 2?
Porque, como eu expliquei anteriormente, se você for calcular a quantidade de carbonos, por exemplo, que tem aqui nos seus reagentes, no caso só temos um reagente, né? Temos 6 carbonos. Qual a quantidade de carbonos que tem nos produtos? Tenho que contar. Eu tenho 2 carbonos aqui em cada etanol e, como eu tenho 2 etanóis, eu tenho um total de 4 carbonos aqui, mais esses 2 do gás carbônico, tenho 6. Então, percebam essa relação e confiram nos outros exemplos que tem de reações químicas essas quantidades exatas, né? A mesma quantidade de um elemento químico no reagente tem que ser a mesma quantidade daquele elemento no produto. Reação química, gente, um dos princípios que a gente vai ver adiante, mas eu estou finalizando essa aula logo mais, é isso. Isso é um princípio básico da reação química. A quantidade de carbonos que tem aqui no reagente, ela tem que ser igual à quantidade de carbonos que tem no produto. Não pode ser diferente. Tu não vai ter carbono desaparecendo, hidrogênio sumindo, oxigênio indo sei lá para onde. Não. Nada vai sumir, né? Existe uma frase muito conhecida na química, que é do Lavoisier, que ele é considerado o pai da química, que ele diz assim, ó: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que ele está querendo dizer? Que não tem na natureza, que ela vive em constante transformação, né? E essa transformação, elas são as reações químicas. Não tem como você inicialmente ter algo e depois desaparecer. Ela vai estar se transformando. Existe a glicose que está se transformando em 2 moléculas diferentes aqui. Mas não está desaparecendo, está só se transformando. Nesse ponto, pessoal, das proporções específicas que eu estou mostrando para vocês, existe um nome deste conteúdo aqui na química, que é estequiometria, tá? A estequiometria, ela é, então, o estudo dessas proporções que existem nas reações.